Os ciúmes é uma emoção humana intensa, caracterizada pela preocupação ou medo de perder algo ou alguém significativo. Geralmente, esse sentimento vem acompanhado de insegurança, possessividade e pode se manifestar de várias maneiras. Embora seja uma reação emocional comum, quando não administrado adequadamente, o ciúme pode levar a conflitos interpessoais e desgaste na confiança mútua. Complicado, né? Para entender um pouquinho mais, agora a gente conversa com ela, que é psicóloga, Natália Vieira. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. A gente adorou o tema, porque eu acho que é um tema que gera polêmicas, Natália. Encontro bastante na clínica. Não é? Sim, muito. O ciúmes é algo que todo ser humano tem, nem que seja um pouquinho? Sim, sim. O ciúmes, ele é um dos primeiros sentimentos que aparecem, a gente chama, né, de um sentimento primitivo. Como eu falei, assim, pros produtores, né, na hora que estava conversando, falei, a melhor representação de uma imagem do primeiro ciúmes é quando a criança tá afastando o pai ou a mãe, né, que tipo, os pais vão beijar e aí... Quer tirar, separar. Aquele é o primeiro momento. O que está acontecendo ali? A gente cresce, né, a gente nasce egocêntricos. Nós acreditamos que tudo é nosso. Então, o ciúmes, ele começa a nascer nesse momento que eu tô entendendo, peraí, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Isso daqui tem um outro ser que também ama isso que eu acho que é meu. Então, eu começo, não quero que ninguém mais ame, porque isso aqui tem que ser só meu. Então, o ciúmes, ele é o primeiro sentimento ali que aponta para uma separação de quem sou eu e de quem é o outro. E aí, neste início, já precisa começar a fazer alguma coisa? Ou não? Ou você acha que esse início influencia depois na vida adulta? Influencia completamente. Tá. Porque se eu não tenho uma família, né, pais ou cuidadores estruturados que vão dar um suporte ali de entendimento para a criança, de não, sim, eu amo essa mãe, eu amo esse pai, mas eu também amo você. E o meu amor por você é completamente diferente desse daqui. Então, a construção ali, ela vai se formando de uma maneira que vai gerando a confiança. Eu entendo a minha posição aqui. Eu sou amado também. Né? Então, essa estrutura, ela vai dando mais segurança para a pessoa na fase adulta. Quando a gente fala de ciúmes, então a gente está falando muito dessa coisa da confiança e do ser muito sincero desde o início, né? O que você está sentindo, o que você está sentindo, por que você está sentindo. Sim. Esse tipo de questionamento é importante para os pais fazerem com as crianças, por exemplo. Por isso é possível, como a gente já nasce ciumento, a gente melhorar com o tempo ou piorar com o tempo. Melhorar né? mais ciúme, não, Não, né? melhorar no sentido de não ter Eu sou ciúmes, muito bom, né? tenho muito ciúme. Tipo não, assim, né? não, isso aqui é bobo, né? Você conseguir mesmo identificar aquilo que você está sentindo e falar, isso aqui é bobeira, para com isso, perda de tempo. Ou piorar no sentido de, não, isso é meu, isso é meu. É possível a gente ter esse balanço? Sim, sim. É possível tanto melhorar quanto piorar. Isso aí vai depender muito das nossas experiências de vida, né? A experiência de vida de cada um. Então, eu melhoro como? Me conhecendo e entrando nessa posição de quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas faltas, eu sei quais são as minhas insuficiências e eu vou entendendo que eu não preciso suprir nada no outro, né? Porque o ciúmes, ele tem disso, de eu querer ser tudo para o outro. É uma questão de controle, certo? Sim, controle. Querer controlar toda a também. situação. E se você não tem esse controle, às vezes desperta o ciúme em você mais ou menos. Isso, mas aí a pergunta que eu retorno, eu quero controlar o quê quando eu sou ciumento? Então, essa é a pergunta, né? O que eu estou querendo algo controlar muito, quando eu estou sendo ciumento? Eu estou querendo controlar o ser amado. Por que eu estou querendo controlar o ser amado? Porque eu não quero perder aquela pessoa. Entendi. E por que eu não quero perder? E aí eu vou ter que olhar pra mim. Eu não quero perder, porque aquela pessoa me oferece o quê? Aquela pessoa me oferece atenção, aquela pessoa me oferece cuidado, aquela pessoa... O que aquela pessoa está oferecendo pra mim? É isso que eu não quero perder. E aí, dentro da análise, eu consigo olhar para essas minhas insuficiências e entender que não é o outro que tem que me dar. Sou eu, é quem desenvolvo isso e entendo que o outro é uma pessoa para ser, não minha, mas para estar comigo. E existem tipos de ciúmes? Boa. Sim, Boa sim, pergunta. sim. Existe o ciúme comum, né? Que é esses ciúmes que quando a gente está começando um relacionamento, então a gente vê nas amizades ali na infância, né? Que a amiguinha tem ciúmes da outra amiguinha. Da melhor amiga. Isso. Então a gente tem esses pequenos ciúmes comuns, assim, porque eu não conheço aquela pessoa. Então vai ser
comum eu ter algumas inseguranças porque eu tô ali conhecendo. Então, iniciei um relacionamento e tem uma amiga do trabalho que passa muito tempo com o meu namorado. Eu começo a criar, tipo, algumas ideias, nossa, será que tem alguma coisa aí? Mas por quê? Porque eu ainda não conheço o suficiente para entender. Então, eu ficar questionando se tem uma coisa ou outra, ok, até eu entender que não, são só colegas de trabalho. Agora, se eu começo a criar a ideia de que a colega de trabalho mandou uma mensagem fora da hora do trabalho, aí eu falo, não, peraí, tá errado. Mas aquele trabalho exige essas mensagens, né? Então, não, tá muito errado, e aí começa a criar algumas fixações de, não, tá mandando, por que você não mostrou? E aí começa aquele controle de querer olhar o celular. Se ela te manda, outra pessoa também manda. E por que vocês estão conversando fora? E aí isso a gente já começa a falar de um ciúmes exagerado, beirando o patológico, né? Que são esses 3 tipos, o comum, o exagerado e o patológico, o doentio. O doentio, ele vai entrar já nas paranoias, por isso que vira, né? Ele se torna uma doença. Porque a pessoa ela começa a criar a ideia, a fantasia de que de fato existe algo persecutório, daquela perseguição, de não, tá tudo errado, tá tudo, não, você tá traindo sim. Tem até um caso de uma leitura que eu fiz em que o cara, ele acreditava que a mulher, ele colocava rastreador no celular, no carro, e ela ia fazer compra no shopping e ele dizia que ela, né, em análise, ele dizia que ela não estava no shopping, que ela tinha deixado o carro no shopping e saído com um amante. E deixou o celular no carro, né? Exatamente. Então, assim, essas são umas paranoias. Que a pessoa prova, não, tá aqui, ó, o recibo da hora que eu tava na loja comprando tal coisa, mas não tem o que faça para aquele outro não acredite, né? Ele começa a acreditar que mensagens... Eu tive um caso desse clínico, em que mensagens estava escrito na roupa, uma palavra, e aquele cara já tinha entendido que a mensagem do homem era para a mulher encontrar com ele depois, sabe? Então, começa a se tornar algo muito psicótico, né? E aí a gente vai para a doença, que aí é tanto com a terapia, como também com a psiquiatria. Tratamento, né? mesmo. Sim, aí precisa até de medicamento, de ansiolíticos, né, antidepressivos. Porque é sério. Sim, né? se E torna muita sério. gente sofre. Antes da gente começar a identificar quando é esse momento, a gente tem alguns WhatsApps. Vamos ver o que o Boa, povo está bora falando. ver. Vamos lá. Júlia Silva, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Recentemente passei por uma situação chata com meu namorado. Ao entrar no carro dele, me deparei com uma presilha de cabelo no porta-chave, que não era minha. Tentei me segurar ao máximo. Mas segura, não dá baixaria, segura. Segura. Para não gerar uma briga, mas não consegui. Gostaria de saber como controlar os ciúmes em uma situação assim. Beijo, Júlia. Aí não foi uma coisa Ela que até ela... que ela se segurou. Que ela criou, É. né? Ninguém criou, não. Ela não criou uma história, ela realmente viu algo, né? Sim, é a comunicação. Eu falo que a melhor ferramenta para um relacionamento saudável é a comunicação. Você pode ter fidelidade, você pode ter o companheirismo, você pode ter o amor, mas se você não tiver uma boa comunicação, o relacionamento ele tá fadado ao fracasso. Então, nesse caso, Júlia, né, a melhor solução é, se acalmou, porque a gente nunca vai conseguir se comunicar no estresse, na raiva, no choro, na tristeza, entendeu? Pega a presilha ali, tira uma foto da presilha, qualquer coisa, né, pra dizer que realmente estava ali e conversa, olha, achei essa presilha no seu carro, você pode me explicar? A explicação que ele der, aí cabe a construção do relacionamento das duas pessoas, né? Essa pessoa é confiável ou não, aí entraria em outros pontos. Boa. Boa. Tem mais WhatsApp? Vamos ver. Bora ver. Laura Aparecida, Mato Grosso, boa tarde. Assisto o programa todas as tardes. Sou muito ciumenta quando vejo uma mulher abraçando meu esposo. Eu fico com raiva, não gosto. O que fazer? Boa, Aí ela já Laura. disse até o sentimento. Boa, Laurinha, raiva da Raiva. raiva. Obrigado, viu, E aí, Laura, doutor? Ajuda a Laura, doutora. Bom, aí é uma questão, de novo, a gente vai voltar na parte de
comunicou já com esse marido que não gosta dele abraçando outras mulheres, né? Como é que são feitos os combinados nessa relação? Porque toda relação vai ter os combinados, né? Do que deve e não deve ser feito, até onde eu respeito, aonde vai faltar com respeito. Então, acho que é tentar conversar com esse marido aí para dizer, olha, existem pessoas que você vai estar legal abraçar, outras não. E também o contexto, né? De tipo, quem são essas mulheres, né? A mãe, como é que vai ter ciúmes da sogra, né? E existe muitos casos, então é saber quem são essas mulheres, essas outras pessoas que ele está abraçando. Se está dentro desse contexto saudável, dessa relação deles, dos combinados, ou não. Boa, vamos para mais uma. Também. Da Raquel Almeida, existe um lado do ciúme que seja positivo? Ela que é de Salvador, Bahia. Beijo, Boa Raquel. pergunta, Raquel. E aí? Positivo. Que é real agora, doutora. Explana aí, a gente quer saber. Positivo, eu acredito que assim, não, né? No sentido positivo da palavra, não. Aceitável, sim. Sim. Né? Existe um lado dos ciúmes que é aceitável. Porque se falta também, né, essa coisa, não dos ciúmes em si, mas dessa pequena desconfiança, ou então pode dar a entender que o outro está desinteressado também, né? Porque existem relações no início que se quer ter a prova, né, de ser amado. Então tem que tomar cuidado com isso. Então se o outro pega e fala assim, tô saindo com os meus amigos, mas na intenção de que aquela pessoa se preocupe. Também precisa ser tratada essa pessoa, mas se ela tá ali Cria testando... uma história para poder gerar ciúme em outra pessoa. E a outra pessoa, tipo assim, vai na com frente. Deus, vai. Né? Vai. Então, não se importa, não questiona, mas peraí, com quem que você vai? Né? Não tem aquela presença de cuidado, que é diferente dos ciúmes, né? Pode demonstrar um pouco de desinteresse. Então, eu não diria que tem um lado positivo dos ciúmes, mas tem um lado que é aceitável, que é essa forma assim, né, peraí, tem alguma coisa estranha aí, né? Ele dá sinais, dá pontos, assim, para se conversar dentro da relação, para reestruturar a relação. O ciúmes, ele ajuda nisso. Então, assim, se caso... não significa ser desinteresse se eu não ter ciúme. Isso? Não é que eu não tenho interesse na pessoa. Sim. É uma questão de falta de atenção, às vezes. Às vezes. Existe uma diferença, né? Com certeza. Porque é aquilo, uma pessoa que ela é insegura, né? Vamos falar de uma pessoa insegura. Às vezes ela vai querer provocar no outro um ciúmes para se sentir segura. Então, se eu não tenho esse feeling, né? Esse cuidado de demonstrar o meu interesse, pode dar a entender, essa pessoa não tem ciúme de mim, ela não liga pra mim. Que é onde as pessoas falam, não, um pouquinho de ciúme faz bem, né? Existe ciúmes positivo. E não faz. E não é cuidado, faz, né? não Cuidado, faz. é diferente né? uma coisa da outra. Sim, não faz. E eu acho que esse ciúme aceitável é aquela perguntinha que você pode fazer pra pessoa. E se fosse com você, você não acha que você também ia ficar meio desconfiado? Sim. Esse é o joguinho do contente, né? Doutora, a gente tem uma ilustração aqui que fala um pouquinho para as pessoas em casa, para elas identificarem quando, de repente, elas devem buscar uma ajuda. Explica pra gente mais ou menos o que a gente tá vendo aí. Então, aqui a gente tem, né, 5 pontos de sintomas de um ciúme que não é saudável, né? Que é a questão do ressentimento, as más interpretações, a raiva, a invasão de privacidade e a desconfiança. Se dentro do meu relacionamento eu consigo identificar esses 5 pontos, a probabilidade de eu estar doente de ciúmes ou estar sofrendo com alguém que é doente de ciúmes é muito grande. Entende? Então, assim, então... É o caso de buscar uma ajuda. Sim. E aí eu vou buscar ajuda, né, na psicoterapia e também, às vezes, na psiquiatria. Então, a desconfiança é aquela ideia de que não tem individualidade no relacionamento. Você não sai sozinha, você não fala do celular se eu não souber com quem, não pode sair com ninguém do trabalho, você só sai e vive em função daquela pessoa, né? Então, isso daí aponta para desconfiança. Por que eu não posso sair? É conversar, por que eu não posso sair? Por que eu não posso fazer isso, né? Então, o outro ponto... A gente tem esses daí, mas quando a gente fala de ciúmes, a pessoa que é ciumenta sofre muito, né? Sim, muito. E muitas vezes, quando ele se torna algo patológico, ele também faz o outro sofrer.
que você consegue ajudar, por exemplo, uma pessoa que é ciumenta, né? Porque você, de repente, ama muito seu esposo, seu namorado, enfim. E aí você fala assim, mas, gente, não tá dando, tá difícil pra mim, tá pesado. Como é que ajuda, doutora? Normalmente o ciumento sofre muito. Ele sofre muito porque ele tem que lidar com essas questões e é muito trabalhoso a gente pensar o normal. Então, pensa você pensar, né, criar várias histórias na cabeça, então isso adoece muito. Então, como é que a gente ajuda? No autoconhecimento. Aí, de novo, eu conhecendo quais são as minhas faltas. Porque a gente vai falar, né, do ciúmes projetivo, de quando eu estou fazendo a minha projeção naquele outro. Então, eu quero que o outro supra as minhas carências. Então, e eu vejo outra pessoa se aproximando, né, usando a ideia, né, do abraço, da pessoa que não gosta que abraça. Por que eu não gosto que o outro abrace? Porque talvez eu gosto daquele abraço e não recebo esse abraço o suficiente. Então, quando eu vejo o outro, eu projeto aquela falta desse abraço naquilo. Então, usando o exemplo que eu dei, né, do trabalho ali, por que tá com ciúmes às vezes? Porque às vezes eu vejo a pessoa que eu tô começando a relacionar 2 vezes na semana e o outro vê todos os dias. Então, eu tô projetando algo que é minha falta naquilo. Então, o ciumento, ele precisa começar a conhecer as próprias faltas. O que me faltou talvez lá na infância, o que me faltou na adolescência, ou alguns traumas que eu passei de outras traições que realmente existiram, né? Vi meus pais sendo traídos, isso acontece muito. Então, a criança cresce num lugar onde o pai vivia traindo. Ou ele vira o traidor, ou ele fica extremamente inseguro, ou as duas coisas juntas. Olha só que interessante, né? isso. Que é reprodução, Sim. é repetição de comportamento. De uma forma ou de outra, isso vai te prejudicar, a atitude do seu pai ou da sua mãe, enfim. Isso vai prejudicar você lá na frente. Sim. Interessante isso. É possível se tratar Sim. e melhorar. Sim, com certeza. Porque quando a gente se conhece, né, à medida que a gente vai conhecendo essas nossas faltas, eu gosto muito de uma autora que ela diz que nós não precisamos viver tampando as nossas faltas, mas nós precisamos entender a delimitação da nossa falta para que a gente não pise nesses buracos. E é uma coisa que eu sempre falo muito para os meus pacientes, é isso. Eu falo assim, você entendeu a sua falta? Você entendeu o que te falta? A gente não vai preencher, porque uma vez que tem um buraco, nada é preenchido. Mas eu sei que esse buraco existe e eu sei ressignificar isso. Tem que pular o buraco, né? Isso, dar a volta. Exatamente. Eu sei dar os desvios, vou desviando. Então, é mais ou menos essa ideia no tratar essa questão dos ciúmes. Eu vou conhecendo quais são as minhas inseguranças e aí, à medida que eu conheço as minhas inseguranças, eu consigo olhar para o outro e entender, não é ele que tem que dar essa resposta, sou eu. Não é o celular dele que é o problema, é a minha falta, né, de conhecimento sobre, ou a minha falta de controle, que eu não tenho. A gente não tem o controle nem da própria vida, quem dirá da vida do outro. Exatamente E isso. por isso é tão importante também a gente se autoconhecer e conhecer quem está com você, né? Porque às vezes você gosta, se apaixona de alguém, por exemplo, porque você sabe que é uma pessoa extremamente comunicativa, mas aí vocês namoram e não quer que a pessoa se comunique. Então, esse é né? um problema às vezes. Então isso às vezes acontece. De alterar a pessoa para a sua própria insegurança, né? Isso é muito complicado também, né, Sim, doutora? e aí você deixa de amar também. Pois é, exatamente. Né? Porque Exatamente. e isso é uma... A gente fala disso que é a questão narcísica, né? Dentro da psicanálise. Que a gente acaba querendo fazer o outro, porque aí é a ideia da falta de novo. Eu tenho essa falta, busco uma pessoa que às vezes... Pode ver que às vezes a pessoa tímida vai se relacionar com alguém que é muito comunicativo. E admira exatamente porque aquela pessoa é muito comunicativa. E aí você vê, à medida do relacionamento, a pessoa... Nossa, por que você estava conversando tanto com aquela pessoa? Nossa, mas você entra no ambiente e você parece um pavão, fica chamando atenção. Já escutei muito isso, menina. Nossa, acho que eu mais escutei na vida foi isso. Nossa, parece um pavão, mas eu sou assim, eu tenho culpa. E aí, por amor ao outro, você entra nos ambientes, você já vai tentando não abrir o pavão, né? Você vai se retraindo, você vai modificando. E aí a pessoa, depois de um tempo, fala, você não é a mesma pessoa que eu me apaixonei. Sim. Né? Aí nosso relacionamento já não tá mais o mesmo. Por quê? Porque se modificaram tanto de que de fato não era por aquilo.
E, de novo, voltando à questão dos ciúmes, o ciúmes ele vai fazendo isso, ele vai fazendo a pessoa se mudar, né? Que não é certo. Exatamente. E se então, anular, né? De repente pelo outro. Aquele que sofre, né, pelo ciúmes e por, né, o companheiro que é da pessoa ciumenta, ele acaba também adoecendo junto, porque ele vai se perdendo naquele olhar do outro, né, de, não, eu preciso, eu realmente não posso fazer isso que eu gosto, porque a pessoa se eu fizer, eu vou perder a pessoa que eu estou. Minha gente. Muito bom. Autoconhecimento. Parece fácil, não é? Mas é necessário para a gente viver bem em todos os sentidos da nossa vida, viu? Então, se você é ciumento, ciumenta, perceba mais ou menos onde isso vai te levando e peça ajuda. É tão bom fazer uma terapia, conversar, seja sincero com seu parceiro também, viu? Se tiver alguma dúvida, aproveita para mandar mensagem. Muito obrigada por hoje, Obrigado, viu? doutora. Foi ótimo. Muito bom. @Taia Vieira, tá aparecendo para você aí. O DDD é 12, o telefone é 98221 1056. Obrigada. Muito obrigado, Seja sempre viu? bem-vinda. Ótimo.